Graça e paz, irmãos. Gostaria de convidar as irmãs, aliás, desculpem os irmãos, estou tão acostumado a pregar congresso de mulher todos os dias, que agora eu digo sempre às irmãs, a abrirem a Bíblia no capítulo 6 do Evangelho de Jesus segundo Mateus. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 6. Vamos ler. Jesus Cristo falando a seus discípulos, ele diz: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades antes que lhe o peçais. Meus irmãos, vamos ver aqui uma coisa. Num trecho 5, 6, 7, 8, em 4 versículos, Jesus faz algumas repetições. Primeiro, no versículo 5 ele diz, quando orardes. No versículo 6 ele diz, quando orardes. Ele não diz, se orardes. Significa que ele espera que todos orem. Quando orardes. Outra coisa que ele fala, quando entra no teu quarto e fecha a porta, orarás ao teu Pai, não é? No versículo 6, no versículo 8, não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, vosso Pai. Nós vemos que a partir de Jesus, a coisa mudou muito. Saímos do Antigo Testamento, onde Deus era tão distante. Como diz Jó, não havia entre nós árbitro que colocasse a mão entre nós ambos. Deus estava muito distante na concepção. Agora nós mudamos. A coisa vem muito mais fácil. A coisa vai ficando mais próxima de nós. Antes que nós entremos no assunto, eu gostaria de fazer uma menção desse mover do Antigo Testamento entrando para o Novo, que está escrito em Mateus no capítulo 2. Mateus no capítulo 2 fala de um acontecimento que une essa expressão de oração do Antigo Testamento com o Novo Testamento, a primeira expressão. Qual é? Quando a Bíblia fala daqueles 3 homens que nós conhecemos como os reis magos, esses homens viram, no capítulo 24 de Números, no versículo 27, no capítulo 17, eles leram assim: vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e de Israel subirá um cetro. Esta
é profecia de Balaão, um profeta mesopotâmio, não tinha nada a ver com Israel, mas ele falou sobre isso. Esses 3 reis magos, dirigidos como pecadores, cujo coração tinha saudade de Deus, como o coração de todo homem, eles começaram a buscar esse momento de intimidade com Deus. Nós falamos que o nosso coração ficou com saudade de Deus. Existe um gemido no nosso coração. Existe um vazio em busca, um vazio que só será preenchido por Deus. Nós falamos da mulher samaritana e Jesus Cristo disse para ela claramente: mulher, eu é que tenho a água que sacia a tua sede, porque eu é que sei onde está a tua dor, eu sei onde está o teu vazio. Nenhum homem, nem o marido, nem ninguém vai suprir essa tua necessidade. Esses 3 reis, eles tinham essa necessidade. No coração deles existia um rei maior. E quando eles ouviram falar que em Israel apareceria um rei que tinha uma estrela, um rei que tem uma estrela nos céus, eles começaram a se interessar. Quantos anos estes homens passaram dormindo de dia, acordado à noite, estudando os céus, buscando, fazendo comparações, pesquisando, nós não sabemos, mas um dia eles viram a estrela. E quando eles viram a estrela, eles pensaram: nós podemos ver Deus, nós podemos chegar perto. E eles arrumaram suas comitivas, botaram as comitivas para o deserto e partiram rumo de Jerusalém. Demorou muito. Aquela história que vocês veem nos presépios, fazer um parêntese aqui, você vê aquela encenação do presépio, aquela estátua representando Maria, tudo bem, Maria estava lá, era a mãe do garoto. O garotinho lá no berço, tudo bem, ele nasceu, representa bem. José, tudo bem. Os pastores vieram sim com suas ovelhas. A estrela que está sempre pendurada, tudo bem. Mas os reis magos não chegaram ali, aquilo é mentira. Talvez se eles viessem de avião, mas há 2000 anos atrás não. E a Bíblia é muito clara que eles chegaram e eles já foram para casa em Belém. Mas vamos ver. Eles botaram suas comitivas no deserto. Reis têm que carregar muitas coisas, são muitos camelos, muita comida, muitas tendas, muitos empregados, mas eles partiram com um objetivo. Único objetivo: nós vamos adorá-lo. Nós vamos vê-lo. E a Bíblia diz que quando eles chegaram em Jerusalém, eles perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela e nós viemos para adorá-lo. O nosso objetivo aqui é adorá-lo, adorar a esse rei que tem uma estrela. Nós sabemos que muitas coisas aconteceram, mas quando enfim, dirigidos pela profecia de Miqueias, eles chegam em Belém, a Bíblia diz, capítulo 2 de Mateus, no versículo 11. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. Vocês entenderam? Eles não adoraram a mãe,
Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Olha que coisa. Esses homens atravessaram deserto. Chegaram lá, prostraram-se, adoraram, entregaram suas ofertas e voltaram para casa. Único objetivo, adorar. Único objetivo, ver a Deus. Estar face a face com Deus. Essa é a expressão que liga o Antigo Testamento, onde a adoração era tão distante, ao Novo Testamento, quando ele vem. E ele vem estar no meio de nós. Ele aqui é Emanuel. Ele aqui chegou. É a primeira expressão. Como que nós parece que perdemos isso. Perdemos esse senso, essa necessidade, esse desejo de estar com eles. Uma senhora me disse: irmã, eu não vou mais à igreja. É tão mais fácil. Assisto tudo do meu telão. Mando o meu dízimo e minha oferta pelo Pix. Eu assisto tudo aqui em casa, irmã. Eu não tenho que me mover de carro, procurar estacionamento, nada disso. Eu disse para ela: eu entendo você. Você assiste o filme, você assiste uma novela, você assiste o jogo de futebol, você assiste o culto. Quando você assiste o futebol, você está lá no campo jogando? Não. Você assiste o filme, por acaso você é uma atriz? Não. Então você assiste o filme, não faz, você assiste o culto, não faz parte dele. Uma coisa é assistir, outra é participar. Culto se faz presente, culto se vai. Não entendeu o que é culto. Como que você deixa de estar presente? Quando eu vejo o mover desses reis magos, gente, eu admiro tanto esse mover de adoração. Quando chegaram diante daquele menininho, a Bíblia diz que eles se prostraram. Você sabe o que é isso? Lembra quando Deus disse para Moisés: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que pisas é santo. Ora, tirar a sandália dos pés é o seguinte: Deus fez os nossos pés, mas nós criamos um sapato. O sapato, a sola, ela nos separa do pó. Quando eu tiro o sapato, eu e o pó somos uma coisa só. Eu sou pó. Então, quando eu me prostro, eu me deito no chão. A Bíblia diz rosto em terra. Eu estou dizendo: eu sou pó. Eu reconheço que eu sou pó. E tu és Deus. Esses homens reconheceram. E em seguida eles adoram. Seguramente eles dizem palavras de elogio. Entregam as ofertas e voltam para casa. Tudo que as pessoas desejavam no Antigo Testamento e tinham perdido. Agora esses reis encontram. E agora chegou Jesus. Agora chega Jesus. Quantas vezes nós perdemos esse momento? Porque nós não buscamos quanto esses homens buscaram poder adorar. Quanto eles desejaram um rei que tinha uma estrela. Sabe, o maior presente que eles levaram ali não foi ouro, incenso e mirra. Foram os dias de estudo, as noites perdidas contemplando os céus para descobrir a estrela do rei.
O tempo que eles gastaram em busca, a travessia do deserto, o coração buscando e querendo adorar. Esse foi o maior presente que eles levaram. Hoje nós estamos tão acostumados com tudo tão fácil. Temos Bíblias em todas as versões. Se você não tem dinheiro para comprar, alguém vai lhe dar uma Bíblia. Temos Bíblia audível, podemos ler até no celular. Perdeu muito o valor para nós. Mas e o nosso tempo de adoração? Será que nós chegamos diante de Deus reconhecendo quem somos? Reconhecendo que Deus é Deus? Enquanto aqueles reis se prostraram diante daquele menino Deus, uma profecia estava se cumprindo. Quando Davi profetizou: os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Estavam ali os reis se prostrando diante dele. Aqui tem um link, outro link de adoração. É um grande encontro na terra que nunca tinha acontecido. Quando o anjo Gabriel avisa a Maria, nós vemos isso vocês sabem de cor, mas eu sempre gosto de ir na Bíblia para anunciar. Quando o anjo Gabriel avisa a Maria que ela ia ter o filho, a Bíblia diz que no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecido, o Senhor é contigo. Bem, isso aí vocês sabem tudo, vamos adiante no tempo. E quando ele disse para ela, quando ela deu a permissão: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. A Bíblia diz, no versículo 35 do capítulo 1 de Lucas: respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E o anjo disse para ela: e Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Bem, no versículo 39 vai acontecer alguma coisa. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa de uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criança dentro de mim saltou de alegria. Bem, vamos ver esse momento. Maria, olha o que a Bíblia diz. No 6º mês, versículo 26, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. Então, Maria estava na Galileia, na parte baixa de Israel. Ali, ela foi avisada pelo anjo que ela seria a mãe de Jesus. Quando ele diz para ela que Isabel, a parenta, estava grávida já no 6º mês, a Bíblia diz
que Maria se dispôs apressadamente e foi para uma cidade de Judá. Então Maria vai subir para a Judeia. Não como nós subimos hoje. Nós subimos de ônibus, subimos de carro, de moto, o que for. Mas naquela época era estradinha, onde Jesus subia toda hora e todo mundo. Maria pegou a mochila dela e foi. E ela ficou 3 meses com Isabel, porque a Bíblia diz que Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e então voltou para sua casa. Quer dizer, Maria foi para ajudar Isabel nos últimos meses de gravidez. Nós vemos aqui 2 gerações. 2 mulheres, gerações diferentes. Não vou falar sobre as 2, que eu gosto muito das 2, mas eu quero falar desse encontro. Isabel tinha no ventre uma promessa. A promessa feita lá pelo último profeta do Antigo Testamento, por Malaquias. Porque o último profeta da Bíblia no Antigo Testamento é Malaquias. Depois houve um silêncio profético de 400 anos, que nenhum profeta era levantado em Israel, e toda moça em Israel queria casar para ter um filho homem para ser profeta. Então, ele era a promessa, o mensageiro. E quando Deus fala sobre isso para o marido de Isabel, o sacerdote Zacarias, o anjo diz para ele como seria João. Era uma promessa, estava no ventre de Isabel. Só que Maria chega com outra promessa no ventre, e essa promessa é o Messias. Na realidade, eu costumo dizer que Maria era a mulher que chega com o rei na barriga. Ela chega. Então aqui você vê uma promessa dentro do ventre, outra promessa dentro do ventre. O que você acha desse momento? Vai se cumprir aquilo que Deus falou lá para Eva. Era o momento de todo mundo estar gritando de alegria, porque a restauração da intimidade do homem com Deus ficava possível. Você vê que o próprio João Batista saltou de alegria, porque percebeu a chegada do árbitro. Que Jó se queixou, não havia entre nós árbitro que colocasse a mão entre nós ambos. Agora chegou o árbitro. O árbitro não era João Batista, era aquele que estava no ventre de Maria. Começou um novo momento na terra, um momento cheio de alegria, na certeza de que tudo vai mudar. Agora, a situação fica diferente, porque o homem agora vai ter acesso a Deus. O homem agora pode chegar com Deus, porque não o homem subiu, mas o homem desceu. Deus desceu, quero dizer. Quero falar uma coisa com você. Não se preocupe. Existe um homem, assentado à direita de Deus, em posição de autoridade. E quando tem um homem assentado à destra de Deus, significa que a terra pertence a Deus. Terra e céus passam a ser uma só coisa, porque o homem é da terra. Então, quando Jesus Cristo está sentado à destra de Deus, ele é homem, Deus tem direito à terra, Deus tem acesso ao homem, o homem tem acesso a Deus. Então, o caminho da oração nunca foi tão fácil, nunca foi tão completo, nunca foi tão aberto.
Quando Jesus Cristo estava lá na cruz, muitas coisas aconteceram ali. Ele tinha que passar por aquilo tudo, porque aquela foi a missão dele na terra. Vocês lembram que quando chega o momento, que eu digo o momento da cruz, Jesus Cristo desce, ele fez a Páscoa com seus discípulos. E lá na Páscoa, quando acabou a Páscoa, da quarta taça, ele desce e atravessa o vale do Quidrom. E em vez de seguir para o Monte das Oliveiras, ele dobrou para a esquerda e subiu num jardinzinho mais simples, o jardim do Getsêmani. A Bíblia diz que ali ele teve a grande agonia. E a Bíblia diz para nós que ali 3 vezes ele repetiu a mesma oração, parecia uma reza. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Não seja feita, portanto, a minha vontade, mas sim a tua, porque tu estás nos céus. 3 vezes. Algumas pessoas dizem que o cálice que Jesus não queria beber era o sacrifício da cruz, mas não era. Porque o objetivo da vinda de Jesus era a cruz. O objetivo era esse. O escopo de Jesus era esse. E ele queria a cruz. Quando ele estava subindo com seus discípulos para Jerusalém, ele disse: é necessário que o Filho do Homem ascenda a Jerusalém para sofrer muito nas mãos das autoridades, para ser preso, julgado, condenado, crucificado e morto. Também quando Pedro tentou dissuadi-lo da cruz, ele disse: arreda Satanás. Então Jesus queria a cruz, ele veio para isso, ele queria cumprir a sua missão. Outros dizem que o cálice que Jesus Cristo não queria beber era o cálice da humilhação, da dor emocional da cruz. Porque nós sabemos que todo crucificado e apedrejado ia nu. Nu. Nós sabemos que Jesus Cristo celebrou a Páscoa. E na Páscoa eles bebiam das 4 taças, comiam cordeiro, as ervas amargas, os pães asmos, e bebiam das 4 taças. Então ele comeu aquilo tudo, à noite. Dali ele desceu, cantando o grande Halel, e depois ele foi preso. Foi preso, foi levado para Pilatos, que era o governador. De Pilatos ele foi para a casa de Anás, voltou para Pilatos, foi para Caifás, sumo sacerdote, voltou para Pilatos. Aí ele vai para Herodes, volta para Pilatos, aos trambolhões, aos pontapés, aos empurrões. Ele é homem. Você acha que aquela noite toda, alguém disse para ele: ei, Nazareno, você não precisa ir ao banheiro? Não. Por quê? Era necessário que tudo fosse feito em público, para que fosse muito humilhante para ele e ficasse provado que ele não era Deus. Olha, a situação de Jesus Cristo foi tão terrível que ele carregou a cruz para ser crucificado com 2 outros homens. Os 2, cada um carregou a sua cruz, mas Jesus Cristo, a situação era tão terrível que eles tiveram medo que Jesus não vivesse para ser crucificado, do tanto que ele sofreu a noite toda. Pediram a um sirineu para ajudá-lo a carregar. Não era esse o cálice que ele não queria beber. Qual foi o cálice? Lá no início, quando Deus criou os céus e a terra, primeira palavra que ele disse para a terra foi:
haja luz, e houve luz. E a segunda foi, haja separação entre luz e trevas. Separação. Deus ordenou a separação entre luz e trevas. Está ordenado. Quando Jesus Cristo está na cruz, ele ficou o tempo todo diante do Pai. Ele falou 7 vezes durante todo o tempo que estava na cruz. 7 vezes. A primeira palavra que ele disse na cruz foi: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E a última foi: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele esteve de frente com o Pai. Mas vai ter um momento, que é o momento célebre da cruz. A Bíblia diz, em 1 de João 1, no versículo 5, Deus é luz, e nele não há treva alguma. Pecado é treva. Pecado é morte. Vai chegar o momento em que Jesus vai ter que beber o cálice. Que cálice é esse? É o cálice do pecado, o cálice da maldição, o cálice da morte. Lá na cruz, Jesus voluntariamente, ele vai levar todo o meu pecado, toda a minha maldade. E ele, naquela hora, ele se torna uma pústula de pecado. Pecado é treva e Deus é luz. E Deus ordenou separação entre luz e trevas. Agora, o Filho está separado do Pai por minha causa. Naquela hora, a Trindade é só o Pai e o Espírito. O Filho morreu no meu pecado. Naquela hora que ele bebe voluntariamente o meu pecado, ele se faz maldição no meu lugar, ele não vê mais o Pai, ele está separado do Pai. O grito que Adão não deu no Éden, o grito que você nunca deu e que eu nunca pude dar, porque eu nunca senti essa separação, Jesus Cristo deu, porque conhecia o Pai. Ele gritou e disse: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Este foi o grito que a terra deu para os céus, do abandono, da separação, pelo primeiro pecado. Não houve mais comunicação entre o homem e Deus. E aí ele agonizou. Aí ele disse: tudo está consumado. Eu paguei o preço todo. O preço está pago. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E então ele morreu. O cálice que ele não queria beber era a separação do Pai. Por quê? Porque nós ficamos pelo pecado, ficamos mortos nos nossos pecados e delitos, como diz Paulo em Efésios. Por que eu estou lembrando isso tudo? Para você ver o que veio Jesus fazer para restaurar de novo essa ligação nossa com Deus. Só que quando Jesus estava na cruz, existia o átrio, digamos, o átrio é aqui. Aqui ficava o altar de holocausto, uma mesa retangular de madeira de acácia coberta de bronze, em cada quina havia um chifre que era para amarrar o animal de 4 patas. Estava lá. Entregava o cordeiro, o sacerdote amarrava todo, sacrificava. Depois que sacrificou, fez tudo, tinha uma cortina aqui.
E tinha uma bacia de bronze. O sacerdote tinha que se lavar todo ali naquela bacia para entrar neste lugar. Neste lugar aqui é chamado o Santo Lugar. Havia o altar do incenso, o altar do candelabro e a mesa da proposição, onde os sacerdotes ficavam. Mas daqui para lá estava o Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar, onde estava a Arca da Aliança com seu propiciatório, que era uma cobertura de ouro puro com os querubins. Dentro da arca havia o pote com maná, a vara de Arão que floresceu e as 2 tábuas da lei. Nesse lugar, Santíssimo Lugar, ninguém podia entrar a não ser o sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez por ano. Depois de muitas abluções e sacrifícios, porque ele não podia entrar lá em pecado, porque ele ia levar o sangue no dia da expiação. Lá. Ele, na hora que ia entrar, ele era amarrado pela cintura com uma corda muito grande. Porque quando ele entrava, se ele estivesse em pecado, ele caía morto. E ninguém poderia entrar para tirá-lo de lá. Teriam que puxar pela corda. Este lugar era separado daqui por uma cortina, uma peça só. A Bíblia diz que era de linho batido. Significa, era tão grosso quanto um carpete. Uma peça só, da direita até a esquerda, de cima até embaixo, muito alto. Na hora que Jesus gritou lá na cruz, tudo está consumado. Nas tuas mãos, ó Pai, eu entrego o meu espírito. Uma mão invisível rasgou o véu de cima para baixo e separou. A arca ficou visível, todo o Santo dos Santos, que representa a presença de Deus. O que é que Deus estava dizendo? Pronto, está resolvida. A separação foi vencida. O árbitro agora uniu vocês a mim. Venham, podem vir para mim. Venham, venham para mim. O caminho está aberto. Tudo está pronto. O preço foi pago. Venham. A minha pergunta é: você está indo? Porque ele continua esperando. Você está indo? Quando Jesus Cristo vem, nós lembramos que ele introduz a essência da oração. Quando os seus discípulos dizem: Mestre, ensina-nos a orar. Com tudo o que Jesus fazia, todos os milagres, todos os grandes sinais, todos os prodígios, talvez hoje ninguém pedisse a ele: Mestre, ensina-nos a orar. Ia pedir: Senhor, me ensina aí como é que cura os enfermos. Como é que anda sobre o mar? Nós íamos querer coisas práticas. Mas aqueles discípulos viram Jesus fazer tanta coisa. Mas o que chamou a atenção a eles, mais do que Jesus ressuscitar os mortos, do que Jesus curar enfermos, do que Jesus libertar de demônios, foi o modo como ele orava. Existia alguma coisa na oração de Jesus que chamou a atenção dos seus discípulos. Eles queriam. Eles disseram: Mestre, ensina-nos a orar. Jesus Cristo prontamente disse: tudo bem. Quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus. Eles se assustaram. O quê? Chamar a Deus de Pai? Jesus Cristo dizia. Aqueles discípulos conheciam todas as orações do Antigo Testamento.
Mas nunca viram nenhum rei, nem Davi, que tinha o coração semelhante a Deus, chama Deus de Pai. Nem um profeta, nem Moisés, que falava com Deus face a face, não chamou Deus de Pai. Nem um patriarca, Abraão, amigo de Deus, nunca chamou Deus de Pai. Nunca um sacerdote chamou Deus de Pai. Como é que nós vamos chamar a Deus de Pai? Jesus Cristo disse quando orardes, dizei Pai. Quando vocês estiverem juntos, vocês digam nosso Pai. Orem em conjunto. Mas tu, sozinho, entra no teu quarto e fecha a porta. E ora ao teu Pai em secreto. E o teu Pai, que te ouve em secreto, te recompensará. Pai. Pai dá um sentido de intimidade. Porque pai não é um homem qualquer. Não é? Pai não é um homem qualquer. Eu me lembro de uma vez, o meu neto tinha 6 anos. E uma amiga nossa disse para ele, falou, ela disse para ele, quem é o seu maior amigo? Ele disse, é o Miller. Ela disse, ué, e seu pai? Ele disse, meu pai não é meu amigo, não, meu pai é o meu pai, é diferente. Porque amigo você pode ter muitos. Ele disse, mas pai é um só. Eu fiquei impressionada com a resposta do garoto. Ele estava certo. Ele disse, não, meu pai não é o meu amigo, não. Eu tenho amigos, mas meu pai é um só, é o meu pai. Quer dizer, é diferente de todos os outros. Porque pai, ele tem colo, onde eu posso sentar. Ele tem mãos que afagam, mas que disciplinam e que puxam a orelha. Pai provê. Pai, ele é responsável por mim. Pai é diferente. Não é um qualquer. Então, a partir de Jesus, nós precisamos nos aproximar de Deus como Pai. Como Pai. E quando aqui nós acabamos de ler, Jesus Cristo diz, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. É preciso que você creia que Ele está lhe ouvindo. Primeira coisa, a fé. Fé. Fé que Ele está lhe ouvindo. Se você sabe quem é Jesus Cristo, é Ele que está dizendo que você vai orar ao seu Pai que está lhe ouvindo. É Jesus Cristo que responde por essa palavra, não sou eu e nem você. É Ele que diz que o seu Pai, Deus, está lhe ouvindo. Então, se Jesus Cristo diz isso, eu tenho que aceitar. Eu entro no meu quarto, eu deito ponho a cabeça no travesseiro, eu me assento na cama, eu falo com meu Pai do céu, e Ele está me ouvindo, sim, por quê? Porque Jesus Cristo diz, e Ele me ouve em secreto, Ele não mostra o rosto dele, e se é secreto, eu não tenho que ouvir uma voz alta falando comigo. Quantas vezes nós vamos orar e nós queremos experiências palpáveis? A Bíblia diz que o justo não vive pelo que ele vê e nem pelo que ele sente, ele vive pelo que ele crê. Deus, Ele quer que nós creiamos. A Bíblia diz em Hebreus, sem fé
É impossível agradar a Deus. Por isso é necessário que aqueles que dele se aproximam creiam que ele existe e que se torne um galardoador daqueles que o buscam. Eu vim, hoje faz 8 dias que eu estava chegando de um turnê missionário pelos Estados Unidos. E eu já vim dos Estados Unidos, cheguei terça-feira, sabendo que quinta-feira eu teria que vir para cá, para Recife. Eu vim, cheguei, sexta-feira eu vim, aí sábado teve um congresso, não sei o nome da igreja, eu sei que é uma igreja batista, em Jaboatão dos Guararapes, tarde e noite. Domingo eu fui pregar nessa igreja. Segunda-feira de noite eu fui pregar ontem na igreja presbiteriana do Pina. E eu sabia que depois do culto eu já levaria tudo meu para a igreja, porque de lá eu viria para cá para dormir aqui na casa da Lu. Eu sabia que a Patrícia ia me buscar. Eu não liguei para a Patrícia, nem eu, nem a minha filha, para perguntar: olha, você não esqueça da gente não, você vai buscar a gente, que horas você chega? Não. Por quê? Porque eu acreditei na palavra da Lu. Eu não liguei para elas. Nunca chamei Patrícia para saber se ela ia me buscar. Patrícia deve estar aqui me ouvindo. Eu não duvidei da palavra dela. Mas se ela fosse aquele tipo de pessoa que marca uma coisa com a gente e não cumpre, eu ia ficar no pé dela. Porque já pensou se me deixa com a mala na mão em Recife? Por que é que eu confiei na palavra da Patrícia? Por quê? Eu confiei na palavra da Patrícia, eu descansei. Agora, eu falo com Deus uma coisa e não confio o que Ele vai fazer. O que é que eu estou dizendo a Deus? O Senhor é moleque, porque o Senhor promete e não faz. É só isso que eu estou dizendo. Como é que eu vou agradar a Deus dizendo que Ele é moleque? Se Ele diz: eu estou contigo todos os dias, até a consumação do século. Ainda não se consumou um século, então Ele está. Eu falo com Ele. Eu falo com Ele. E outra coisa, mas eu sei que o que Jesus Cristo me deu como essência é que Pai nosso que está nos céus. Ele não é apenas meu Pai. Ele é pai daquela pessoa a quem eu maltrato, daquela pessoa a quem eu desprezo, daquela pessoa de quem eu falo mal, daquela pessoa que eu critico. E Ele diz: o que fizestes ao menor dos meus, é a mim que fazes. Então eu tenho que ver como eu me comporto para crer nesta palavra. E quando nós cremos, nós precisamos praticar. Eu tenho que crer que toda esta palavra que Jesus Cristo diz é verdadeira, porque senão eu não posso andar como filha de Deus. A Bíblia diz que nós, quando começamos a orar, não é para começar com várias repetições, porque eu não gosto de estar ouvindo repetição. Imagina Deus. Repete. Quando nós pensamos
Eu vou falar com meu Pai do céu. Pode ter certeza que ele se interessa pelas coisas. Eu estava falando com a Lu, antes de eu ir para os Estados Unidos agora, eu fui lá no meu... Eu tenho um projeto, há mais de 30 anos, que eu fundei no Morro Dona Marta com crianças da favela. E eu trabalho para manter o projeto. Então, eu fui lá, fiz as compras do supermercado, fui levar, estava olhando lá para ver se estava tudo certo, que eu ia viajar. E quando eu ia saindo, o professor de informática me chamou. Ele disse para mim, tia, eu disse, que foi, meu filho? Porque ele também foi menino da casa de Maria e Marta. Ele disse, tia, eu disse, oi, meu filho, o que foi? Não dá mais. Eu disse, o que foi? Os computadores. Tem mais de 15 anos. Eu já consertei, eu já troquei peças, eu já fiz de tudo. O único computador que está funcionando aqui é o meu que eu trouxe lá de casa para cá. Eu disse, meu filho, por que você não me falou isso antes? Fiquei com pena da senhora, a senhora trabalha tanto. Eu disse, meu filho, mas eu tenho que suprir. Eu disse para ele, vamos orar. Parei com ele, oramos, entregamos a história do computador na mão de Deus. Eu disse, o senhor é o dono disso aqui, me perdoe se eu não falei com o senhor disso antes. É tudo, minha oração é muito prática. Eu creio num Deus que está interessado ali. Quando eu cheguei, eu gosto de dar testemunho quando eu tenho provas materiais. Quando eu cheguei em casa, eu precisei fazer alguma coisa no banco, sair. Quando eu voltei, a Ângela disse para mim, mamãe, o pastor Maurílio, da igreja Milagre Sou Um, de Belo Horizonte, ligou dizendo que sentiu no coração o desejo de fazer uma oferta para a casa de Maria e Marta. E já depositou 10 mil reais na conta. Já depositou 10 mil reais na conta. Eu tinha decidido que eu ia comprar 2 computadores, porque eu tinha 10 mil reais para gastar naquilo. Eu disse para ela, os computadores. Que computadores? Contei para ela a história. Comprei 6 notebooks. Novinhos. Estão lá. Eu estou com as fotos das crianças alegres, felizes, com notebooks novos. Estou dizendo para vocês, Deus está... Ele está querendo ser chamado. Ele está querendo ser procurado. Ele diz, buscar-me-ás, eu serei achado de ti. Se me buscares de todo o coração. Quando foi na época da pandemia, eu voltei de São Paulo, segunda-feira. Eu tinha a terça-feira para fazer tudo, porque quarta eu iria para Inglaterra, para o congresso na Inglaterra. Eu ia ficar uns dias lá, uns 10 dias pregando. Terça-feira foram suspensos todos os voos. Como que eu ia manter o meu projeto? 6 funcionários. Todos recebem o salário dali. Eu estava com 110 crianças naquela época, com 3 refeições por dia. Como eu ia fazer? Eu não queria mandar ninguém embora. Pela pandemia, as crianças não podiam ir para a escola. As mães não iam poder trabalhar, porque são mulheres que trabalham em limpezas e casa de famílias. Como iam suprir a casa? Eu chorava que nem uma criança, andando da sala para a cozinha, para a área de serviço. Foi quando eu comecei a entrar na rede social para pregar. Eu não podia ficar sem pregar.
porque para mim eu prefiro morrer do que parar de pregar. Não dá, tem um fogo aqui que queima. É o que eu gosto de fazer. Aí recebo um telefonema da minha igreja. Foi quando eu conheci aquela moça ali. Ela estava, eu não conhecia a Ângela. Ela estava morando num hotel em Brasília. E ela ficava no hotel só me ouvindo, me descobriu e começou a me ouvir nas redes sociais. E ela disse, como é que essa mulher vai fazer agora com o projeto? Se ela não pode sair para pregar. Eu estava de jejum para Deus mandar dinheiro. Porque eu precisava pagar o salário do povo, que eu não queria mandar o pessoal embora. Aí Deus tocou no coração dela. Ela descobriu o número, ligou para a minha igreja. Minha igreja deu o número da conta. E ela depositou 10 mil reais. Eu digo a quantia, porque eu acho que 10 mil reais é muito dinheiro. Eu acho. Tem gente aí que gasta isso numa sentada num restaurante. Mas eu não. Hein? Você também não gasta isso num restaurante? Eu não. Se for para ganhar, vou fazer jejum o resto da vida. Foi quando eu disse, eu quero o telefone dessa moça, que eu tenho que agradecer a ela. Foi aí que eu conheci a Ângela. Por quê? Eu estava pedindo a Deus o dinheiro para pagar o salário do povo. Ela lá só se preocupou como ela vai pagar os funcionários. Quem botou essa preocupação no coração dela, se não era da conta dela? Deus. Vocês estão pensando que Deus não está interessado nessas coisinhas pequenas? Eu estava pregando um retiro da Igreja Batista do Maracanã, Miguel Pereira, sábado. A menina que andava comigo, a missionária Kay, ela disse assim, mamãe, eu vou tomar banho depressa. Eu disse, toma banho depressa, que a gente vai descer com tudo, porque eu tinha que fechar o congresso de manhã, descer para o Rio de Janeiro e depois subir para Petrópolis, que eu ia pregar em Petrópolis, à noite. E eu disse para ela, vem cá depressa, vamos orar a Deus, porque nós não temos dinheiro para comprar as cestas básicas do final do ano. E nós já estamos em novembro e não tem dinheiro. Então vamos embora logo falar com o Pai do céu. Paramos, Senhor. Todos os anos o Senhor dá a cesta básica e o Senhor gosta que dê. Só que nós não sabemos de onde ela vem. O Senhor não mandou o dinheiro ainda para comprar. O Senhor não me deu nenhuma direção. Eu quero lhe pedir só essa vez, mais uma vez, abra os céus para nós, me dê a direção, coloque alguma pessoa que vai dar as cestas básicas. Estou entregando esse fardo nas suas mãos, lhe agradeço, fiz aquele negócio todo, acabou. Eram 8 horas da manhã. Bem, preguei, nós encerramos o congresso de manhã. Almocei e já desci com tudo para o Rio. Cheguei no Rio, correndo, para tomar um banho, vestir a roupa e para ir para Petrópolis. A minha irmã estava lá. Uma daquelas irmãs mais velhas que é louca por atender telefone. Toca o telefone, lá vem ela. Eu disse, não vou atender ninguém, que eu não posso atender ninguém. Ela disse, é o pastor Seni Tavares. Como é que eu ia dizer não para um homem desse?
Eu disse: ô pastor, ele está correndo, hein, nega? Você só vive correndo. Ele pegou e disse para mim: só me responda uma coisa. Você está precisando de cesta básica? Sabe aonde que ele mora? Em Toronto, no Canadá. Eu disse para ele: pastor, pelo amor de Deus, repita. Ele pegou isso. Agora você está com tempo, né? Eu disse: o senhor falou a palavra-chave. Ele disse para mim: eu estava 5 horas da manhã, 5 horas da manhã, me arrumando para ir para a igreja orar. Quando eu me abaixei para botar a meia, veio no meu coração muito claro: Edmeia, cesta básica. Você sabia que 5 horas da manhã lá em Toronto eram 8 horas na hora que eu estava fazendo a oração? Disse assim, faz o seguinte, sei que está com pressa, veja quanto vai custar, quantas cestas básicas quer, quanto é, manda para mim por WhatsApp, quanto é, que amanhã o dinheiro está na sua conta. Você acha que eu precisava dizer: Senhor Deus, nosso Pai, o Senhor que isso, o Senhor com aquilo? Não. Jesus Cristo disse: quando orardes, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não, é o seu Pai que está ali. Aprenda a falar com o seu Pai, com simplicidade de filho para pai, sem esquecer a reverência. O acesso que Jesus Cristo nos abre para o Pai em oração é um acesso de linha direta. Você fala, Ele se interessa, Ele quer suprir. Nós vivemos os últimos tempos na terra. Jesus Cristo já veio, e porque Jesus Cristo foi na cruz e subiu, o Espírito Santo, o Espírito de Deus já está em mim. Quando eu oro, da minha boca vai do Espírito de Deus para o próprio Deus. É linha direta. O impedimento que foi criado pelo pecado de Adão e Eva foi tirado. Agora você pode falar com seu Pai do céu o tempo todo. Isso nos dá a abertura de contar todas as coisas para Ele. Contar todas as coisas para Ele. Mas Ele é Deus, graças a Deus. Olhe o que Jesus diz: ora ao teu Pai em secreto, e Ele que te ouve em secreto. O que significa isso? Significa que nada do que você diz a Deus será publicado. Você pode contar toda a sua sujeira. Você pode abrir o coração sem ter medo. Você pode lavar a alma sem ter medo. Quantas vezes nós esquecemos disso? Vou contar para vocês uma coisa. Uma das coisas que às vezes nos impede de ter liberdade com Deus em oração é que nos sentimos pecadores. Olha, o único que pisou essa terra e não era pecador é Jesus. E Jesus, e tudo o que Deus fez, Ele fez com um único objetivo. Ele fez com o objetivo de nos perdoar, para que nós possamos vir a Ele.
Tem um momento lá em Lucas, no capítulo 15, quando Jesus Cristo conta 3 parábolas sobre perda e restauração de relacionamentos, em que Jesus Cristo diz: digo-vos que haverá júbilo, festa, diante dos anjos de Deus. Pode ver aí na sua Bíblia se não é isso que está escrito. Lucas 15, versículo 10. Haverá júbilo diante dos anjos de Deus. Diante dos anjos, por um pecador que se arrepende. Meus irmãos, estão aqui os anjos todos, está Deus. O júbilo é diante dos anjos. Quem é que jubila? É o próprio Deus que faz a festa. Um pecador se arrepende na festa, Deus faz festa e os anjos ficam olhando. A alegria de Deus, nós precisamos anunciar que Deus se alegra em perdoar, que tudo o que Ele fez foi nos perdoar. Um dia, está lá em João 13, Jesus Cristo estava na mesa com seus discípulos, e de uma hora para outra, João diz que ele teve um insight. Ele teve assim, sabendo Jesus, que tudo o Pai colocara em suas mãos. De uma hora para outra ele pensou: eu sou o Senhor do universo. Eu sou o Filho de Deus. E sabendo que ele viera de Deus, ele conhecia a sua origem. E sabendo que ele voltava para Deus, eu conheço o meu destino. Levantou-se da mesa, tirou a capa de cima, pegou uma toalha, uma bacia e foi lavar os pés dos discípulos. Quem fazia isso, de lavar os pés dos outros, era um escravo. Quando chegou na hora de lavar os pés de Pedro, Pedro disse logo para ele: nunca me lavarás os pés. Imagina, onde já se viu? Jesus Cristo estava aqui, abaixado, para lavar os pés de Pedro. Pedro estava em pé. Jesus Cristo olhou assim na cara dele e disse: Simão, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Eu acho isso, agora eu já falo isso sem chorar. Mas eu chorei muito desde o dia em que essa palavra começou a cortar o meu coração. Simão, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Como é seu nome? Olga. Olga, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Você já ouviu Jesus dizendo isso para você? Sou eu que quero te lavar, porque tu és minha, fui eu que te comprei, a tua sujeira vem para mim, porque eu fui na cruz para ser morto pelo teu pecado, para beber o teu veneno, para pegar a tua maldição, a tua sujeira é minha. Pedro disse para ele: então, Senhor, já que é assim, não somente os pés, mas as mãos, a cabeça, que você já queria que Jesus desse um banho nele. Isso é Pedro. Resposta de Jesus: quem já se banhou não necessita lavar, senão os pés, quanto mais está tudo limpo. O que foi que aconteceu? Eu sempre dou um exemplo assim. Você já tomou banho, lavou a cabeça, fez de tudo. Aí você está na frente do espelho, arrumando lá, penteia a sobrancelha daqui, ajeita daqui, não sei o que. Você olha pela janela, seu cachorrinho está indo para a rua. Um carro pode passar por cima. Você sai correndo do banheiro, vai lá,
corre, pega o bichinho, bota para dentro de casa, tranca a porta. Quando entra, sujei o pé. Você vai tomar banho de novo? Não. Jesus disse: quem já se banhou, não precisa lavar senão os pés. Por quê? Porque sujou os pés. O que acontece? Quando você se rendeu a Jesus Cristo, você tomou aquela lavagem, você se arrependeu, você foi perdoado, você ficou limpo. Mas pode acontecer de você pecar. João diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O pecado não é uma ordem na vida do Filho de Deus. O pecado é um acidente que pode acontecer. Mas pode acontecer. Então, você precisa ter a consciência de parar, gente, pelo menos 10 minutos, para fazer uma revisão do seu dia, para pedir pela presença do Espírito Santo, ele revelar, trazer à sua mente onde foi que você pecou. Você sujou o pé. Vai ao seu dono que lhe comprou e entrega a parte suja para ele lavar. Senhor, eu me comportei dessa maneira que não te agrada. Eu te ofendi fazendo isso. Conversa com ele. Ele lava o seu pé. Porque se o seu pé continua sujo, você não deu para ele, ali é brecha por onde castas do mal podem operar. A salvação você não vai perder, mas eles vão fazer da sua vida algo muito difícil. Porque você não entregou o pé para o seu dono lavar. Vai lá, fala com o seu dono. É por isso que nós precisamos ter aquela consciência de que nós somos pecadores e que nós precisamos de Jesus. Porque senão, o que acontece com a nossa oração? Orar tem esse aspecto de revisão. Oração é revisão. Você pensa que é fácil orar? Não é. É simples orar? Não. É gostoso orar. Uma vez eu estava com uma senhora que disse: eu amo orar. Eu acho orar uma coisa maravilhosa. Que maravilha. Eu disse: minha filha, me ensina isso que eu não sei. Oração para mim é uma luta. Tem horas que eu não quero orar, mas eu preciso orar. Eu tenho que levantar e andar, porque senão eu durmo em vez de orar. Mas eu preciso. Muitas vezes, oração é uma... Tem dias que é uma maravilha. Você está no óleo. Ei, maravilha. Mas tem dias que seca tudo. Não é? E você não consegue, não sai uma palavra e a coisa está dura, você diz: é o diabo. Não é, é você mesmo. É difícil. Aí, oração é uma arte. Oração é arte. Você tem que praticar. Você já foi pianista? Eu já fiz 8 horas de piano por dia para poder tocar que prestasse. Quanto mais você toca, melhor você toca. Você já foi nadador? Quanto mais você nada, melhor você nada. A prática nos ajuda. Na oração, a mesma coisa. Comece a orar. Você não sabe como fazer? Comece. 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 Ore na palavra. Um método ótimo para você conseguir é orando na palavra, em voz alta. Leia e responda.
leia e fale com a palavra. Amanhã nós vamos ver como desenvolver uma vida de oração. Hoje o tempo passa muito rápido. Então, oração é um momento de revisão que nós temos que chegar diante de Deus, vendo o que aconteceu conosco. É uma arte, mas também tem o aspecto de comunhão. Eu chego diante de Deus e eu preciso acalmar o meu coração para começar. Às vezes eu levo 10, 15 minutos dizendo: Pai, não é que Deus esteja surdo, é eu que preciso me aproximar, a minha mente precisa se alinhar. Pense bem, aqui tem um violão, aí vai tocar o violão com o teclado. Chega aqui, o violão vai lá, pá, com o teclado não. O violão tem que ser afinado na tessitura do teclado. Pega um violino. Você passa a semana toda com o violino em casa, chega aqui, tem que tocar com o piano. O violino não está afinado com o piano. Então você vai ter que ir afinando, até chegar na mesma tessitura. A mesma coisa com Deus. Deus é santo, Ele é o nosso Pai. Nós não temos hábito de oração intensa. Quando nós começamos, Deus está tocando sempre em dó maior. Eu chego lá, eu estou sol bemol menor. Eu começo, o negócio fica difícil. Ele toma a dianteira para começar a me afinar devagar, porque senão quebra a corda. Ele sabe como é que eu sou. Ele vai me afinando e todos os dias eu vou, ele afina mais um pouco, até o dia que eu estou tocando em dó maior com ele, aí é uma benção. Então, você tem que começar, mas segundo Jesus Cristo, você tem que começar dizendo: Pai. Se você olhar a diferença da oração do Antigo Testamento para essa oração de hoje, para essa oração que você chega dizendo Pai, a necessidade que Isaías sentia, o vazio que Daniel sentia, a saudade que Jó sentia, é a mesma que nós sentimos hoje. A diferença é que hoje nós chegamos, Pai. E eles não tinham isso que nós temos. Então hoje nós temos um acesso. Nós temos um acesso em fé, que nós podemos chegar diante de Deus e dizer: nosso Pai, pelo mérito de Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.